falando no último domingo, que todo domingo nós vamos tirar esse momento, primeiro para agradecer e depois para colocar as nossas questões diante do Senhor. E eu convido a você nesta manhã, se você pode se prostrar, curvar os teus joelhos, se você pode, faça esse ato comigo e vamos agradecer ao Senhor primeiramente. Vamos agradecer a Ele por estarmos aqui nesta manhã. Vamos agradecê-lo por estarmos diante dEle nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós nos rendemos e nos prostramos a Ti nesta manhã de domingo. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, primeiramente para Te agradecer, porque bendito és Tu, Adonai, Rei do Universo, que faz com que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Bendito és Tu, Adonai, Rei do Universo, que faz com que tudo aquilo que tem vindo sobre a nossa vida seja, sim, para cooperar para o Teu bem, para o bem daqueles que o amam, Senhor. E nós Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem sido conosco, Pai. E nós sabemos que daqui para frente não será diferente. Nós sabemos, ó Pai, que daqui para frente coisas grandiosas ainda virão, que coisas maravilhosas, meu Deus, acontecerão nos nossos dias, ó Pai. Então nós Te agradecemos, ó Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou e sabemos que daqui para frente não será diferente, porque a Tua glória, a Tua graça estará permanentemente sobre a nossa vida. Obrigado, Jesus, pela nossa igreja, obrigado, Jesus, pela nossa casa, pelo nosso trabalho, pela fonte de renda, pelo sustento do Senhor que tem alcançado as nossas vidas. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Nós Te agradecemos, damos honras, glórias ao Teu santo nome nesta manhã. Mas também, ó Deus, nós nos prostramos diante do Senhor nesta manhã para falar e pedir sim, ó Deus, porque a Tua palavra, ela diz a respeito. A Tua palavra, ó Deus, ela fala o seguinte, para que nós, por esta causa, nos colocamos de joelho diante do Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E por esta causa nós estamos de joelho, Pai. A causa, meu Deus, desse meu irmão, a causa dessa minha irmã, a causa dessas pessoas, meu Deus, que aqui se encontram, dos familiares deles, meu Deus, dos trabalhos, das fontes de renda, da saúde, Senhor, daqueles que estão com o coração frio, angustiado, com o coração, meu Pai, temeroso, meu Deus, pelas aquelas pessoas, ó Pai, que às vezes, muitas vezes estão, meu Deus, nos leitos de hospitais, meu Deus, nas cadeias, estão, meu Deus, vivendo uma vida, meu Pai, a qual o Senhor não escolheu para eles, mas eles têm, meu Deus, vivido essa vida, meu Pai, e muitas vezes essa vida que tem sido, meu Deus, uma vida de desgraça, de uma situação errada, Pai, mas nesse momento esta é a nossa causa e nós apresentamos diante do Senhor. Meu Deus, como igreja do Senhor, meu Deus, eu apresento a causa dessas pessoas que se prostram juntamente comigo. Meu Deus, apresenta a causa deles. Eu não sei aquilo que tem no coração deles, meu Deus, o mais íntimo desse coração. Eu não sei nem o que eles estão falando agora para o Senhor, mas eu peço agora, Deus, incline os teus ouvidos a ouvir, meu Deus, incline os ouvidos do Senhor, meu Pai, a ouvir a oração desse meu irmão, a ouvir a oração dessa minha irmã. Incline os teus ouvidos agora, Pai, e em o nome de Jesus, meu Deus, atende a petição dessa pessoa, atende, meu Deus, o desejo desse coração. Meu Deus, essa pessoa, Pai, que eu não sei o que ela está pedindo, eu não sei o que ele está dizendo ao Senhor nesta manhã, eu não sei qual é a questão que eles estão apresentando diante do Senhor nesta manhã, mas eu peço, ó Deus,
Deus, como sacerdote dessa casa, como ministro do Evangelho sobre esse altar, eu peço a Deus, entra agora com intervenção, meu Pai, sobre a causa dessa pessoa. Entra agora, meu Deus, com intervenção, porque eu ligo aqui na terra, assim, meu Deus, eu tenho a certeza que está sendo ligado no céu, porque a tua palavra diz isso, que tudo quanto vós ligares na terra será ligado no céu, e todas as ações do inferno, meu Pai, que sejam desligadas agora aqui da terra, sejam desligadas agora da vida dessas pessoas, que todas as ações, meu Pai, do inferno, elas sejam dissipadas do meio dessas pessoas, ó Deus, da casa, da família, meu Deus, do corpo, da mente, do subconsciente, meu Deus, restaura, meu Pai, os ossos, restaura, meu Deus, o corpo, restaura a pele, restaura, meu Deus, a corrente respiratória, restaura, meu Deus, em o nome de Jesus, e que eles saiam daqui hoje, meu Deus, cheios da tua presença, cheios do teu poder, da tua graça e da tua glória. É o que nós te pedimos nesta manhã, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós desde já te agradecemos. Muito obrigado. Assim seja, em nome de Jesus. Levante-se e aplaude o Senhor em nome de Jesus. Podei-vos assentar em nome de Jesus. Bom dia! Vocês estão bem? Bem-vindos à casa de Deus, à presença do Senhor, bem-vindos à Casa Moriá Church. Que seja uma manhã de glória para você, que os ouvidos do Senhor, eles já se inclinaram sobre a tua causa, sobre a tua petição nesta manhã. E eu tenho a certeza que esta manhã será uma manhã de glória sobre a tua vida. Nós vamos dar uma passeadinha hoje na Bíblia, mas eu pretendo ser muito breve no que eu vou dizer aqui com vocês, porque na verdade, é bem explicativo o que eu vou trazer para vocês. E, como eu disse até na quarta-feira, eu estava com 2 palavras que Deus tinha me dado para pregar, e até então eu não sabia qual delas que eu ia trazer hoje aqui. Mas, na verdade, desde ontem Deus já estava tratando mais profundamente sobre isso comigo. Na verdade, desde sexta já. E eu já entendi da parte de Deus que eu tinha que falar disso aqui. Daquilo que eu ia falar também fica para o próximo domingo, tá? Mas eu tenho a certeza que é bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Levante a mão, quem tem sonhos a ser realizados? Todo mundo. Mas também, uma coisa, quem tem sonhos, e não precisa levantar, se expor, mas quem tem sonho que você já sonhou, não deu certo, e você abandonou esse projeto, esse sonho? Você tem? Eu tenho vários. Que, na verdade, hoje em dia, eu entendi que era uma ordem de prioridades, mas eu tinha vários sonhos, já tive vários sonhos, que, pela difícil realização deles, eu abandonei, eu deixei eles de lado, eu desisti deles. E hoje eu quero te mostrar e falar com você para uma realização dos seus sonhos, para que você realize todos os seus sonhos e os seus projetos. E eu quero mostrar isso para você hoje. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Eu quero falar um pouquinho disso aqui. Você sabia que os céus, ele tem uma ordem de prioridade? Os céus, diga comigo, os céus
ele tem uma ordem de prioridade. E se você for ver na oração do Pai Nosso, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, a Bíblia diz assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso, e seja feita a tua. Não é isso que está escrito? Assim na terra como no céu. Então, você já começa a perceber, e hoje já é algo que eu quero falar com você, você já começa a perceber que você não pode, preste atenção, não me entenda mal, mas você não pode nem fazer a oração do Pai Nosso se a sua ordem de prioridade não for cumprir aquilo que está nos céus. Porque a oração, ela diz: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Então você já está pedindo o reino de Deus para que venha até você. Aí diz, continuando, ela diz o seguinte: que cumpra assim como é no céu, cumpra na terra. Então, sempre a sua maior prioridade, ela sempre vai ser aquilo que os céus está regindo. A sua maior prioridade, ela sempre vai ser aquilo que os céus está falando. Aquilo que os céus estão anunciando. Olha só, e eu quero te mostrar isso. E aí, daqui a pouco, você vai entender a questão dos sonhos. Diz assim, Mateus 6:33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus. A tradução King James, eu gosto muito dessa tradução, esse texto aqui. Olha só, o mesmo versículo na tradução da King James diz assim, ó: buscai, vírgula, buscai, respira, assim como, diga para a pessoa que está do seu lado, assim como, buscai assim como, aí ele explica, como você vai buscar? Em primeiro lugar. Não está escrito isso? Ele está dizendo, ó, buscai assim. Aí você pode perguntar, mas assim como? Aí ele explica, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Volta na nossa tradução, ACM. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? O que você tem sonhado? O que você tem almejado? Qual é o seu projeto, o seu desejo, a sua vontade, o seu querer, aquilo que você quer que aconteça, que se concretize na sua vida, aquilo que você quer que seja uma realidade, não apenas um sonho, que saia da formação de um sonho de papel e se torne algo concreto para você. Ele está ensinando. Mas buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Entenda que o reino de Deus, ele tem uma ordem de prioridade. Diga comigo, o reino de Deus, ele tem ordem de prioridade. Deus, diga, Deus tem prioridades. Irmão, Deus, ele nunca vai fazer acepção de pessoas. Porque ele diz, de todos aqueles que vierem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Não vou lançar nenhum fora. De pessoas ele não faz
acepção. Mas agora, de projetos de pessoas, Deus tem as prioridades dele, não dos projetos das pessoas, mas a ordem da prioridade dele. E é o que ele está falando. O meu reino, eu vou traduzir para você o texto, está dizendo assim, ó, o meu reino é a minha primeira prioridade. O meu reino, aquilo que os céus está regindo, sempre será a minha primeira prioridade. Não é à toa que Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, dizendo, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele já nos ensinava essa ordem de prioridade. Que os nossos desejos, eles precisam estar ligados com aquilo que os céus está querendo. Porque a partir do momento que eu coloco os céus em primeiro lugar, todas estas coisas, elas são acrescentadas na minha vida. Todas as vezes, irmão, você nunca vai perder. Você nunca vai perder quando a sua ordem de prioridade for os céus primeiro. Os seus desejos, eles nunca serão frustrados quando a sua ordem de prioridade for os céus primeiro. Os seus sonhos, eles nunca deixarão de ser cumpridos, ser alcançados, quando a sua ordem de prioridade for os céus primeiro. Quando a sua ordem de prioridade for aquilo que Deus está querendo colocar como uma prioridade, que é o reino. Olha só o que eu vou te mostrar aqui. 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 4 até o 7, diz assim. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e todas as suas filhas. Prossiga. Porém, Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado. Amado, só um detalhe que eu vou abrir para vocês aqui. Só um detalhe na mensagem. Irmão, uma coisa é você orar por algo e você pedir por algo, e você clamar por esse algo, e esse algo está difícil de acontecer quando é uma ação maligna ou é um propósito interno. Porque você ora, resolve. A Bíblia diz que Jesus, ele disse, eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e nada vos fará dano algum. A Bíblia diz assim, porque há castas de demônios que só saem com jejum e oração. Quando é demônio, irmão, você lança ele fora rápido. Agora, a questão é que às vezes, é só um parênteses, tá? Isso aqui é uma mensagem para um outro dia. Mas a questão é que às vezes nós estamos lutando por aquilo que Deus cerrou a mata, cerrou a porta, fechou a porta. E a Bíblia mesmo diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha, mas a porta que Deus fecha também ninguém abre. Porque, irmão, se é demônio, você corre para Deus e Deus te ajuda. Mas e quando é Deus, você corre para quem? Ah, é Deus que fechou essa porta. Você vai correr para quem, irmão? Você vai ir para onde? Você vai clamar por quem? Não tem. E aqui era o caso da Ana. Ana não tinha filhos porque o Senhor tinha fechado a sua madre. Deus estava impedindo ela de gerar um filho. Prossiga. E sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha
cerrado a madre. Ó, de novo, o Senhor fechou a madre de Ana. Então não tenha dúvidas. Ana não gerava filhos porque Deus não queria que ela gerasse filhos, irmão. Deus não queria isso. Deus não queria porque até então não era uma prioridade dele dar um filho para Ana. Versículo 7. E assim fazia ela de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, o que Ana fazia? Acompanha comigo, irmãos. O que Ana fazia? O que ela fazia? Não estou ouvindo. O que ela fazia? Mas Deus não estava impedindo ela de gerar um sonho? Deus não estava impedindo ela de dar à luz a um filho? Estava ou não estava? Estava ou não estava? Deus não estava impedindo ela de alcançar alguma coisa, não, mas o filho que ela tanto queria, estava ou não estava? Mas ela parou de ir para a igreja? O que ela fazia? Continuou a ir para a igreja. Outro detalhe na mensagem, fica uma mensagem para outro dia. Irmãos, para de mimimi, parar de ir para a igreja por causa que não aconteceu, aí não deu certo na minha vida. E a pessoa para de ir para a igreja. Para com isso, irmão. Ana não gerava filho. O próprio Deus tinha falado, não vou te dar um filho. E ela estava lá, ó, massacrando na presença do Senhor. Mas fica para outro dia. Vamos lá. Aí, o que acontecia aqui? E outra a irritava, por isso chorava e não comia. Mas até que no dia que ela foi entrar no templo do Senhor, versículo 11, põe para mim. Ela entra no templo do Senhor no dia que era para ela sacrificar diante do Senhor. Ela faz o seguinte voto. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua... Irmão, ela era serva. Ela chega diante de Deus e fala, olha, eu continuo sendo serva, mesmo o Senhor não tendo me dado um filho. Mesmo eu estando pedindo e ainda assim o Senhor no meu, eu continuo como serva do Senhor. Eu não abandono a minha posição de serva. Só que o nosso problema, e quando eu digo nosso, estou me colocando nesse bolo de farinha, é que a gente para de ser servo quando as coisas não acontecem. Nosso problema é que a gente para de entrar no templo do Senhor para fazer votos, sacrificar, pedir, clamar quando as coisas não estão indo bem. Aí que está o nosso problema. Mas vamos lá. E ela disse, a tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva, ela está enfatizando, eu sou serva, Deus, deres um filho. Aí começa o tratado dela com Deus. Me deres um filho, homem. Deus já faz assim, ó, opa. Ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará o quê? Navalha. Ela simplesmente diz assim, Senhor, se o Senhor me der um filho, se o Senhor atender a minha petição, o meu maior projeto, o meu maior sonho, a minha maior questão, eu vou dar ao Senhor, e ele seja homem, e eu dou ao Senhor. Irmão, na hora, Deus ouve a oração dela, e Deus começa a ativar algo nos céus. Porque se você for ler a história, eu não vou ler essa parte com você para a gente ganhar tempo, porque eu quero entrar em outros textos aqui.
Mas a Bíblia diz que naquela época havia o sacerdote Eli, que era o que cuidava do templo, e ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, que eram para ser o sucessor dele no sacerdócio. Só que a Bíblia diz que Ofni e Finéias, primeiro, a Bíblia diz que Eli já estava velho, não conseguia enxergar direito já estava acabando os dias dele. E a Bíblia também diz que Ofni e Finéias, que eram filhos do sacerdote, nunca, irmãos, diga assim comigo, o ditado diz que filho de peixe, peixinho é, mas é mentira. É mentira, irmão. Porque filho de peixe não é peixinho. Filho de peixe, peixinho é. Filho de crente, crentinho vai ser. Não, irmão, se ele não se converter, não aceitar Jesus, não se arrepender, ele não vai ser crente. Entenda isso. Porque filho de peixe não é peixinho. Você precisa ensinar ele o caminho. Ofni e Finéias, que eram os filhos do sacerdote Eli, estavam se prostituindo, roubando as ofertas do altar para prostituição, estavam corrompendo todo o santuário de Deus. E Deus chegou para Eli e falou assim: Eli, eu estou rejeitando você como sacerdote e os seus filhos, Ofni e Finéias. Eu rejeito eles como sacerdote. Eu não quero eles na sucessão do sacerdócio. Acabou. Porque eles estavam corrompendo a vida deles. Mas, poxa, pastor, Eli era sacerdote. Tá, Eli era o sacerdote. Os filhos não. Eles tinham que aprender, eles tinham que ter a vida deles com Deus para que eles continuassem a proceder sobre Eli. Não, pastor, o Eduardo vai ser pastor, a Marina vai ser pastora. Irmão, isso se Deus quiser e também se eu ensinar o caminho para eles. Se não, porque eles vão ter que, daqui a pouco a Marina vai crescer, ela vai ter que aceitar Jesus, ela vai ter que entender quem é Jesus, ela vai ter que ter a própria intimidade com Jesus. Entendeu? Até um certo tempo, e isso eu vou trazer um outro dia, que a gente for fazer um culto especial de família, eu vou mostrar para você que até uma certa idade, os pais são responsáveis pela vida espiritual das crianças. Mas, porém, a partir daquela idade, aquela criança ela já tem vida espiritual própria e o pai já não pode mais reger pela vida da criança. Ele pode orar. Isso é ótimo. Você tem que orar sempre pelos seus filhos. Mas tem uma hora que os seus filhos têm que provocar a intimidade por eles mesmos. Você pode só ser um intercessor. Você vira intercessor, não mais cobridor de unção deles. Mas um dia a gente fala sobre isso. E aí a Bíblia diz que Deus tinha rejeitado. Rejeita Ofni, rejeita Finéias, e Deus está precisando de um sacerdote, de um sucessor. Por quê? Eli estava morrendo. Eli estava quase morto, estava ali já pesado. A Bíblia diz que ele estava pesado, a Bíblia diz que ele já estava cego, não conseguia enxergar direito, já não estava ouvindo bem. Ele já estava completamente ali nos seus últimos dias. Mas Deus precisava de um sacerdote. E aí vem uma tal mulher chamada Ana, que até então Deus não queria dar um filho para ela, mas ela provoca aquilo que os céus, a necessidade do céu, diga, a maior necessidade do céu, diga isso comigo, a maior necessidade do céu é a minha, diga comigo, é a minha grande oportunidade para ter os meus sonhos realizados. Irmãos, realizar aquilo que os céus, a maior necessidade dos céus é realizar o próprio sonho.
Ana chega nos céus com a sua oração, e nos céus brada a voz de Ana, dizendo: eu quero um filho homem, e eu quero que ele seja homem, porque eu quero entregar no templo. Pronto, a necessidade dos céus estava suprida, Deus só precisava entregar um filho para ela. Missão simples. Versículo, vamos no 20, eu não anotei ali, que eu ia ler tudo, mas aí eu desisti. 19. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu Ana. Esse conheceu, você já sabe o que é, né, irmão? 4 paredes, quarto, marido e mulher, já sabe, né? E conheceu Ana, sua mulher. E o Senhor se lembrou de quem? Se lembrou dela. Na hora que eles estavam no seu momento de intimidade, Deus começa: poxa, eu preciso se lembrar. Nossa, Ana, preciso se lembrar dela. Versículo 20. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho. E chamou o seu nome, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Olha só, Ana não gerava filhos porque Deus tinha cerrado a sua amada, e Deus tinha fechado o seu útero. Mas ao momento que ela mas ela dá prioridade àquilo que os céus está querendo, àquilo que os céus está bradando, àquilo que os céus está anunciando, a Bíblia diz que Deus se lembra da Ana e faz ela conceber e dar à luz um filho. E põe o nome dele de Samuel. Mas, irmãos, qual que era o maior desejo de Ana? Qual que era o maior desejo dela? Ter um filho. O maior sonho de Ana era ter um filho. A maior realização de Ana era ter um filho, mas ela decide suprir primeiro a necessidade dos céus, o reino dos céus, e aí, o que o texto diz? Todas as demais coisas serão? Irmão, Ana entrega o filho no altar, aí ela fica sem filho de novo. É ou não é? Porque Deus deu o filho, ela deu no altar, acabou, ela ficou sem filho de novo. Mas que coisa! Difícil assim, não é? É ou não é? É ou não é? Mas o texto diz o quê? Prioridade do céu. Mais coisas vão ser acrescentadas. Capítulo 2, versículo 21. Eu estou pulando a história para a gente ganhar tempo, tá? Leia comigo. E visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. O Samuel estava lá no templo e Ana gerando filhos e gerando filhas. Samuel no templo, toda vez que Deus via Samuel no templo, falava: cara, porque uma mulher me deu um filho, eu vou dar outro filho para ela. Nossa, Deus olhava para o templo e falava assim: peraí, esse menino é o Samuel, né? Nossa, como ele está crescendo, vou dar outro filho para Ana. E Deus começou a dar filhos para ela, deu 3 filhos e 2, mas quem não podia gerar nenhum? Mas toda vez que você prioriza, irmão, aos céus, ao reino de Deus, a prioridade de Deus, você troca a ordem de prioridade para aquilo que Deus quer. Irmão, Deus ele sempre vai cuidar daquilo que é seu.
Cuida daquilo que é de Deus, prioriza aquilo que é de Deus, e Deus vai priorizar aquilo que é seu. É o que eu tenho falado, o seguinte, vamos dizer assim, é como se você estivesse se ocupando com aquilo que é de Deus e resolvendo aquilo que é de Deus, certo? Aí Deus está lá sem fazer nada. Só um exemplo, tá? Não vai me chamar de herege, de sei lá o quê. Não, daí Deus está lá no céu sem fazer nada. Aí fala assim, peraí. Me sobrou tempo, porque o que eu ia fazer, o fulano já está fazendo para mim. Deixa eu me ocupar com as coisas dele. Deixa eu me ocupar com a prioridade dele. Ele está se ocupando com a minha prioridade. Ele está tirando, ele está, teoricamente, vamos dizer assim, ele está perdendo o tempo dele, o tempo que ele tem para cuidar daquilo que é meu. Eu vou cuidar daquilo que é dele, então. Foi o que Deus fez com Ana. Ana está cuidando daquilo que é meu. Ana está gerando um filho que é meu. Ana colocou o filho dela, mas para o meu tempo, para suprir a necessidade do sacerdote dentro do templo. Deixa eu dar filho para essa mulher. Deixa eu realizar abundantemente aquilo que ela não podia ter nenhum. E para uma mulher que não podia ter filho, ter 5, 6, né? Ter 6 filhos, irmão, é bênção ou não é? Porque toda vez que Deus olhava para o templo e via lá, o voto de Ana lá no templo, Deus falava, Deus fazia isso aqui, ó. Deixa eu visitar ela de novo. Toma mais um filho. Aí Deus olhava o templo, daqui a pouco, toma mais um filho. E foi dando filho. 3 filhos e 2 filhos. Porque ela priorizou aquilo que era de Deus. Segundo Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Versículo 8 em diante. Acompanha comigo. E sucedeu que também, um dia que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual reteve para comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido, eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro. Ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Olha só o que acontece, para aqui. Acontece o seguinte, todos os dias Eliseu, o profeta, o sacerdote, o homem de Deus, passava por aquela cidade chamada Sunem. E a Bíblia diz que havia uma mulher que todos os dias, né, ela estava, sei lá, na janela, estava no muro, estava na rua, não sei. Mas todos os dias ela via esse homem de Deus passando pela cidade. Até que um certo dia, ela começou a alimentar ele. Ela começou a dar pão, água, para ele continuar a viagem. Ele passava, ela dava pão e água. Daqui a pouco, ela pega e chega para o seu marido e diz assim, ô Benê, ô mozão, eu estou vendo que esse que passa por nós aí é um grande homem de Deus. Eu estou vendo, eu estou enxergando que esse que passa por nós é um grande homem de Deus. Vamos fazer para ele um quarto, construir um quarto, colocar uma cama, colocar uma mesa, colocar uma cadeira, colocar um candeeiro. Olha a riqueza de detalhes. Uma cama,
uma mesa, o candeeiro, uma cadeira, para que quando ele passar por nós, ele entre, descanse. Se ele precisar escrever, que ela sabia que ele era um homem de Deus, e ele acabava fazendo as anotações, né, do seu ministério de profeta, aí ela falou, vamos colocar uma mesa para ele, porque se ele quiser escrever, ele senta ali, põe na mesa, senta, põe um candeeiro, porque ele vai precisar de luz. E ela promove tudo isso. Juntamente, de acordo com o seu marido, ela promove toda essa situação para ele. E ela fala, vamos fazer? O marido dela provavelmente deve ter falado, vamos, com certeza, topo. Você topo, pronto, vamos lá, tá tudo certo. Aí, a Bíblia diz assim, que um dia ele chegou e se deitou ali. Descansou, irmão. E na hora que ele descansou, olha como ele acorda, versículo 12. Então, disse ao seu servo Geazi, chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Então ele falou, chama ela aqui. E ela se pôs diante dele. Prossiga. Porque ela tinha falado a Geazi e disse-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Eliseu acorda, depois de descansar, ele acorda e fala ao Geazi, chama ela aqui. Chama ela aqui. Aí Geazi vai e chama, ela se põe diante dele, ele pega e fala assim, nossa, você tem nos tratado com um carinho tão grande. Nossa, que maravilha. Aí ele pega e fala, o que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer por você? Aí ele diz assim, haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei? Porque Eliseu era amigo do rei. Ele falou, tem alguma coisa que você quer que eu fale de você para o rei? Ou ao capitão do exército? Porque ele tinha influência dentro do palácio. E disse ela, eu habito no meio do meu povo. Ela fala, não tem nada. Eu habito no meio do meu povo. Esse povo aí que você está falando, o rei, o capitão, eu estou lá no meio deles todo dia. Eu também sou desse meio aí deles. Não tem nada. Aí versículo 14. Então disse ele, que se há de fazer por ela? Aí ela sai e Eliseu fica pensando, o que eu posso fazer por ela? Porque, irmão, ele tinha tempo. Ele tinha tempo para pensar o que ele podia fazer por ela. Porque ela se preocupou com uma necessidade dele. Foi ou não foi? Ele começou a ter tempo para buscar a necessidade dela. Aí Geazi diz assim, e Geazi disse, ora, ela não tem filho, olha o bendito filho de novo. Ela não tem filho, e o seu marido é o quê? Velho. Ou seja, o que Geazi estava falando? Olha, ela não tem filhos ainda, ela não tem nenhum filho, e o marido dela já é velho. Ou seja, nem que ela quisesse um filho, ela vai poder gerar um filho, porque o marido já é velho. Ele já não tem mais fertilidade para dar filho para ela. Não tem como. Aí, continuando, versículo 15. Por isso disse ele, chama. E chamando-a, ela se pôs à porta. Prossiga. E ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas para a tua serva. Aqui nós enxergamos uma dor. Quando Eliseu vem e dá a profecia para ela e fala assim, ao tempo determinado você vai gerar um filho. Ela dá 2 pulos para trás e fala assim, não faça isso comigo. Não faz isso comigo, não. Não mintas para mim, não.
Eu sei que já não há mais possibilidade de eu ter um filho. Eu já sei que já não há mais tempo para eu gerar um filho. Ela começou aquilo expressou nela, mostrou para Eliseu a dor que ela tinha de não ter tido filho. Por quê? O que está mostrando aqui nesse texto, e é o entendimento que eu trago para vocês, que ela poderia ter sonhado muito tempo por um filho. Mas imagine só, ela sonhando, será que esse ano eu vou gerar um filho? E passava o ano e não gerava. Anos e anos acontecendo isso. Anos e anos acontecendo isso. Anos e anos acontecendo isso. Até que ela falou, chega, eu desisto. E quando Eliseu veio e fala, você vai gerar um filho. Ela fala, não minta para mim. Não fala isso de novo, não. Eu não quero criar esperança de novo para não acontecer. Essa é a reação que ela está tendo com essa fala. Não, olha, não faz isso não. Não, por favor, não fala nada disso. Por quê? Porque eu sei que não tem mais condição. Aí, detalhe, versículo 17. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe... Irmãos, perceba a necessidade do reino de Deus sendo suprida fez com que o céu se atentasse para a maior necessidade dessa mulher de novo. Nesse caso, outro filho. Mesmo caso de Ana. A maior necessidade que essas mulheres disponibilizaram para suprir do reino, suprir de Deus, para fazer algo para Deus, para se colocar diante de Deus, fazer algo que Deus estava impondo, gerou para essas mulheres os maiores sonhos da vida delas. Irmãos, você nunca vai perder quando você prioriza o reino em primeiro lugar. Olha a atenção que Eliseu deu. Chama essa mulher, fala, o que eu posso fazer por você? Ela fala, não tem nada que você possa fazer. Aí ela sai, Geazi fala, Eliseu, ela não tem filhos e o marido dela já é velho. Ele fala, então chama ela aqui. Vamos fazer ela gerar filho, então. Olha a atenção, irmão, porque quando você tem atenção com aquilo que é de Deus, os céus todo, ele tem atenção com aquilo que é teu. Pastor, eu tenho um sonho, eu não consigo realizar, está difícil, não sei. Irmão, muda a ordem. Realiza os sonhos dos céus. Porque essa é a prioridade de Deus sempre. Deus não vai fazer acepção de pessoas, ele não vai fazer acepção de você. Mas a questão é que Deus ele tem uma ordem de prioridade. E o texto de Mateus ele diz isso. A ordem de prioridade de Deus é o reino dele. Se você se alinhar à prioridade de Deus, irmão, pode ficar tranquilo que todas as suas coisas, todas as tuas coisas, elas serão realizadas. Eu não preparei esse texto, mas enquanto vocês abrem em Ageu, capítulo 1, o Rafa vai pôr o outro texto que eu vou falar aqui. Se eu não me engano, 1 de João, Rafa. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Se eu não estou enganado, é 1 de João. Está lá, em algum lugar ali. Mas enquanto isso, não abre nesse texto que eu estou falando, não. Abre no de Ageu. Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1, e eu encerro aqui. Livro de Ageu, capítulo 1. Achou, Rafa? Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Põe para mim na tela. É Jeremias? Qual que é o de 1 João?
Tem um aí em 1 João. Estou lembrando. Então é esse. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que... Irmãos, tudo que Deus quer fazer na sua vida, o final de tudo isso vai ser aquilo que você mais quer, aquilo que você mais almejou na sua vida toda. É o que o texto está falando. Para vos dar o fim que espereis. Ou seja, tudo que você espera, Deus já quer fazer na sua vida. Tudo que você está sonhando, Deus já quer fazer na sua vida. E os pensamentos que Ele tem para você, vai te levar àquilo que você mais quer. Ou seja, você priorizando o céu, aquilo que você mais quer, Deus vai te dar. Joel capítulo 1, versículo 1, em seguida. Vamos lá. Palavra do Senhor que foi dirigida... Joel não, Ageu, gente, desculpa. É que eu troquei aqui. É que antes do culto eu estava lendo o livro de Joel. Ageu capítulo 1. Eu falei Ageu ou falei Joel para vocês? Joel? Agora é Ageu, tá? É Ageu, não é Joel. É Ageu. Vamos lá. Desculpa, pregador. Vamos lá. Ageu, capítulo 1, versículo 1. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá. Os nomes bons aqui, ó. Zorobabel. Sealtiel, ó. Sealtielzinho. Uinho. Judá, a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, prossiga. Olha o que Deus estava anunciando. Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser para aqui. Olha o que Deus está falando. Ei, povo, vocês estão dizendo aí que ainda não chegou a hora. Que ainda não chegou a hora de vocês, de a casa de Deus ser edificada. Você falou que ainda não é o tempo. Vocês estão falando que ainda não é a hora? Você já viu quando você vai evangelizar, e eu imagino que você evangelize as pessoas, que aí você chega para a pessoa fala assim, não, ainda não está no meu tempo de ir para a igreja, não. Não está no meu tempo de aceitar ainda Jesus, não. Vou esperar mais um pouco. Era isso que Deus estava falando para o povo. Vocês ficam falando que ainda não é o tempo, que ainda não está bom, que ainda... Tá bom, beleza, tranquilo, fica em paz. Aí, prossiga. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica? Vocês estão falando que ainda não chegou o tempo. Enquanto isso, a casa de Deus está deserta e vocês estão com as suas casas todas bonitinhas, tudo maravilhoso, enquanto a casa de Deus está uma desgrama. Aí, versículo 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos, prestem atenção no caminho que vocês estão levando. Prossiga. 6. Semeais muito e recolhedes, comeis, porém não, bebeis, porém não vos, e veste, mas porém ninguém se, e o que recebe salário recebe no saco. Aí, olha só, que Deus começa a falar,
a minha casa está deserta, vocês estão se preocupando com a minha casa, vocês estão se preocupando com as suas próprias vidas, vocês estão deixando a minha casa, aquilo que é minha prioridade de lado, e só estão se preocupando com aquilo que é dos seus próprios egos. Aí Deus começa a falar o seguinte: vocês semeiam, mas vocês recolhem pouco, ou seja, vocês colhem pouco, vocês estão semeando muito, mas está colhendo pouco. Comeis, porém não vos fartais, vocês comem, mas parece que está sempre com fome. Bebe, mas porém ninguém se sacia, vocês estão bebendo, mas não estão se saciando, não tem saciedade. Vocês estão se vestindo, mas porém ninguém se aquece, continua se vestindo, e ninguém está se aquecendo, não tem nada suprido, parece que tem um buraco, uma lacuna em vocês. E o que recebe salário, recebe no saco. Vocês estão recebendo muito salário, estão recebendo muito dinheiro, mas parece que cai num saco furado que vocês não veem para onde está indo. Tem alguém assim aqui hoje? Não precisa responder. Ou vocês conhecem alguém assim? Irmãos, quando você prioriza, deixa o que é de Deus de lado para priorizar a sua própria vida, irmão, não espere que Deus ele supra a necessidade que é sua, que você mesmo criou. Ele está dizendo, vocês estão falando que não chegou o tempo, que não é a hora, estão preocupados com as suas casas, estão preocupados com vocês mesmos, estão só dando prioridade àquilo que é de vocês mesmos, né? Parabéns! Mas olha que eu vou anunciar para vocês. Vocês estão semeando, mas estão recolhendo pouco. Vocês estão se vestindo, mas não estão se aquecendo. Estão comendo, mas porém não estão se saciando. Ficando fartos. Vocês estão bebendo, mas não estão se saciando. Vocês estão até se vestindo, mas, sabe, continuam vazio. E o salário que vocês estão recebendo, vocês estão até recebendo, mas parece que está indo tudo para um saco furado. Parece que vocês estão andando na rua com esse saco furado e está perdendo dinheiro. Porque vocês põem dinheiro lá, some. Por quê? Porque ninguém está se preocupando com a casa de Deus. E eu nem estou falando de questões financeiras da casa hoje. Um outro dia eu vou usar esse texto para isso. Mas a prioridade quando não é o céu, irmão. Quando a sua prioridade não é o céu, você fica assim. Sua vida fica assim. Quando a sua prioridade não é o céu, irmão, é o que a Bíblia diz. Provérbios, esqueci. Provérbios, eu esqueci o texto. Provérbios, irmão. Provérbios. Não. Não, porque a bênção do Senhor enriquece no acrescentadores. Põe para mim. Mas aí você fica assim, fazendo muito, é o que o texto está falando. Vocês estão até semeando, vocês estão até fazendo, mas não estão recolhendo nada. Por quê? Vocês não estão preocupados com a casa, vocês não estão preocupados com o reino de Deus. E quando a prioridade de vocês não é o reino de Deus, vocês lutam e não alcançam nada. Parece que está tudo indo por água abaixo. Para mim? Achou aí? Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece. É a bênção de Deus que te enriquece, irmão. E não traz consigo dores. Eu estou gerando, eu estou fazendo, mas está doendo, irmão. Então você não está na bênção, porque você está fazendo com a força do seu próprio braço. Porque a bênção de Deus, você não põe o suor, mas ela te abençoa, você enriquece sem esforço. Na verdade, sem força. Esforço você sempre tem que ter, mas você não tem força. Esforço você sempre tem que ter, mas o esforço,
O esforço você tem que ter, mas a força, quem põe é Deus. Não, eu estou, e corre, ficando todo enfadado, mas e aí? É o que Deus está falando. E para encerrar, Mateus 6,33. Volta de novo lá. Mas buscai, põe aqui, James. Buscai, assim, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui está a receita para o seu sonho ser realizado. Aqui está a receita para que todos os teus projetos deem certo. Coloca Deus em primeiro lugar. E não é só, ai Deus, eu vou colocar o Senhor em primeiro lugar. E vai lá você fazer as coisas. Não, coloca primeiro as coisas do reino de Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Porque quando você prioriza cuidar daquilo que é de Deus, Deus começa a priorizar aquilo que é seu. Aquilo que era o seu dever passa a ser o dever de Deus. E assim Deus faz uma troca com você. Prioriza o reino de Deus e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Você quer os seus sonhos realizados? Começa a dar prioridade ao reino de Deus. Eu tenho um desejo. Começa a realizar o desejo da casa de Deus, da presença de Deus, do reino de Deus sobre essa terra e você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Testa. Faz o teste. Fala assim, Deus, eu vou cuidar daquilo que é seu. Mas eu também quero o respaldo do Senhor para cuidar daquilo que é meu. E você vai ver. Porque às vezes nós estamos, irmão, lutando tanto, ralando tanto, pelo nosso próprio esforço, pelo nosso próprio suor, suando tanto, e nada funciona. Vou falar de mim. Eu tenho 35 anos de idade, irmão. Tenho 35 anos de idade. Esqueci o que eu ia falar. Por muitos anos, eu ralei que nem um, como diz o apóstolo, um jumento, cheio de carga. Mas, irmão, nunca vi tanta coisa acontecendo como em um intervalo assim de alguns anos para cá da minha vida. Porque quando você põe o reino de Deus em primeiro lugar, irmão, Deus vai cuidando das outras coisas. E quanto mais você cuida do reino de Deus, mais Deus cuida daquilo que é seu. Quanto mais você cuida do reino de Deus, mais Deus vai dando conta daquilo que é seu. Entenda isso, irmão. Como diz as pessoas apelativas, pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Entenda isso. Não, mas pastor, e agora? Mas agora eu vou... Irmão, Deus, entenda algo. Deus, ele nunca vai perder para você, tá? Deus, ele nunca perde para você. Deus não é um Deus que se deixa perder, irmão. Ele não gosta de perder. Você priorizou, Deus racha o pau com você. Aí você fala, não, mas eu vou fazer mais então. Aí Deus vai lá e faz mais por você ainda. Por quê? Deus, ele nunca quer ficar a menos que você. Um dia um homem desejou não, mas quase sacrificou um filho para ele. Aí ele falou assim, ele quase sacrificou. Eu vou sacrificar o meu. Porque ele não queria ficar atrás, irmão. Ele falou, se um homem desse aí pode quase ter sacrificado um filho para mim, eu vou dar o meu por todo mundo, então.
que ele não fica atrás. Curva a sua cabeça. Feche seus olhos. E se você estiver disposto hoje a assumir o que os céus têm para a sua vida, a prioridade dos céus para a sua vida, Deus ele vai cuidar da sua prioridade. Se você estiver disposto mesmo, de verdade, a assumir a prioridade dos céus, Deus ele vai começar a colocar situações que vai te favorecer tanto que você nem imagina. Tem pessoas que acham que é perca de tempo estar em um culto. Ah, não, é muito tempo perdido. Tem pessoas que acham que é perca de tempo ser fiel nos dízimos, nas primícias, nas ofertas. Tem pessoas que acham que é perca de tempo. Tem pessoas que acham que é perca de tempo tirar momentos de intimidade com Deus em leitura, em jejum, orações. Tem pessoas que acham que é perca de tempo estar na igreja para algum trabalho do ministério. Ah, não, vamos tirar 1 hora de evangelismo. Ah, vamos tirar 1 hora, 2 horas para poder limpar a igreja. Vamos tirar 1 hora, 2 horas para um projeto da igreja. Tem pessoas que acham que é perca de tempo isso, irmão. Tem pessoas que não trocam as suas prioridades pelas prioridades do reino. Sempre coloca as suas prioridades na frente. É o trabalho, é a viagem, é a família, é os amigos, é o dinheiro. Sempre coloca coisas na frente. E isso eu não estou falando que você nunca pode tirar uns dias de descanso, viajar. Não estou falando disso. Mas eu estou falando as pessoas que perdem demais por não estar dando prioridade ao reino. Irmão, se você soubesse o segredo que tem nisso, de você priorizar o reino e Deus cuidar daquilo que é seu. Se você soubesse o poder que isso atrai para a tua vida, quando você prioriza o reino de Deus e deixa as coisas, as suas coisas, Deus, você pode até deixar as suas coisas, mas Deus não deixa as suas coisas. Tem pessoas que priorizam, não, é o meu domingo de descanso. Ah, eu não vou ir para a igreja porque eu preciso descansar, irmão. Aí a pessoa não descansa e continua trabalhando durante a semana totalmente cansado. Quando, se ela estivesse aqui, Deus daria o descanso maior do que se ela estivesse em casa. Irmãos, existe um segredo aí, e Jesus Cristo deixou registrado isso. Ele disse, prioriza o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele disse, olha, a oração que eu vou ensinar para vocês vocês vão atrair aquilo que os céus está querendo e vocês vão priorizar os céus e tudo dos céus vai ser acrescentado na vida de vocês. Irmãos, existe um segredo grandioso aí. E Deus está querendo, para esse 1º domingo de fevereiro, Deus está querendo nos ensinar esse segredo grandioso. Ele está querendo, sabe por que Ele está nos ensinando isso hoje? Porque Ele quer realizar o seu sonho. Ele não quer mais você dentro de uma igreja com os seus sonhos frustrados. Ele não quer mais você dentro de uma igreja com os seus sonhos sem realização. Ele não quer mais você dentro de uma igreja sem ter a sua vida mudada. Ele tem prazer em mudar a sua vida. Ele tem pressa em mudar a tua vida. Mas para isso Ele está te ensinando como Ele vai fazer. E como Ele vai fazer? Quando você priorizar o reino dEle.
Deus nunca se esquece de você. E se você estiver na ordem de prioridade de Deus, irmão, como as coisas vão ser diferentes. A porta que você tanto quer vai se abrir. A porta que você tanto deseja vai se abrir. Mas quando a sua prioridade for o Rei. Em nome de Jesus. Diga-se comigo, Senhor Jesus. Eu decido hoje a priorizar o teu reino. A cuidar do teu reino. Da tua vontade. Eu serei o maior supridor daquilo que o reino está tendo necessidade. Eu serei o maior supridor daquilo que o reino está tendo necessidade. Eu não pouparei esforços para realizar o desejo do reino de Deus. E eu tenho a certeza que todas as demais coisas, até mesmo os meus sonhos que já foram esquecidos, o Senhor trará sobre a minha vida. E eu realizarei coisas inimagináveis. Em nome de Jesus. Aplaude. Shalom, shalom, queridos. Que bom que você chegou até o final desse culto. Espero que tenha abençoado você, a sua casa, a sua família. Olha só, e antes de encerrar, eu quero compartilhar com você 2 versículos que estão lá no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 24 e 25. Diz assim, acompanha comigo. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Olha só, eu quero falar com você sobre os seus tributos que você entrega no altar, na presença de Deus. A Bíblia está dizendo o seguinte, que a alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido. E eu quero te convidar ao final dessa transmissão, ao final desse culto, a você entregar os seus dízimos, sua oferta, sua semeadura, suas primícias, por meio dessa chave Pix que está aparecendo aí nessa tela. Olha só, a Bíblia diz que a alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido. Creia no socorro de Deus e você está semeando numa terra fértil. A terra desse ministério, ela é fértil, e creia numa provisão abundante sobre a sua vida, sobre a sua casa, porque a Bíblia diz que aquele que socorre também será socorrido, aquele que atende também será atendido. Então, derrame aqui a sua gratidão, derrame sobre esta obra a sua generosidade através dos seus dízimos, através das suas ofertas, das suas primícias, semeaduras, e seja impactado pelo poder de Deus que gerará sobre a sua vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Lembrando, por meio dessa chave Pix que está aqui na tela, você consegue entregar os seus tributos, seja eles ofertas, seja dízimos, seja primícias, semeaduras, votos, tudo que você tem de tributos a entregar, entregue por meio dessa chave Pix. Que Deus te abençoe e a graça de Deus esteja sobre você, em nome de Jesus.